Que bom que você veio a este lugar e é muito bom rever a igreja retornando. Muito bom para o meu coração, onde o Senhor também transcura a minha vida, a minha família e também aqueles que estão aí ainda nos acompanhando pela internet, né? Que o Senhor também dê graça a vocês, que possamos juntos caminhar na presença do Senhor. Ontem eu estive aqui com a Rede Homem, junto com o pastor Rubens, ministrando um dos momentos. E após a minha ministração, eu fiquei sentado ali, olhando para cá, para o púlpito, e tinha uma formatação diferente aqui. Isso me inspirou a trazer esse banco para a gente, hoje, falar um pouquinho com vocês. Você que está aí também, junto com a gente, através das mídias sociais. E eu percebi uma coisa interessante. Quando nós queremos falar um assunto, quando nós precisamos conversar, quando nós precisamos falar algo que é muito difícil, é um pouco complicado, às vezes é um tema assim, ácido e até um tema difícil de lidar, nós sentamos. Não é verdade? Vamos sentar para conversar, vamos sentar para conversar, esposa, filhos. Quando dificilmente você resolve coisas em pé. Sempre senta, olho no olho, e aí acontece o diálogo. Quando você vai lá na agência do banco para resolver alguma coisa, o seu gerente, dificilmente ele resolve com você em pé. Ele senta, espera você acalmar, dá uma aguinha para você e depois dá as notícias da sua conta. Não é verdade? No consultório médico também, né? Quando fazemos alguns exames, quando estamos com algumas preocupações, nós nos assentamos, olhamos nos olhos e conversamos, ouvimos a notícia. Nossas casas também não devem ser diferentes. Então hoje eu quero tratar com vocês aqui alguns assuntos da palavra do Senhor, e um texto que eu tive lendo essa semana, é um texto delicado, uns assuntos difíceis de serem tratados, mas quando nós nos assentamos e olhamos nos olhos, nós podemos dialogar, nós podemos conversar, nós podemos ouvir a palavra do Senhor juntos, nós podemos ouvir aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Nós temos pregado, temos falado sobre a carta aos Efésios. E eu vou ler agora um trecho de Efésios, que na verdade há um trecho anterior, que é o capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, se você já quiser abrir a Bíblia para acompanhar, ele fala sobre o enchei-vos do Espírito Santo. Mas esse assunto o pastor Edson vai tratar na próxima semana. Mas a consequência do encher-vos do Espírito Santo é o texto que nós vamos ler. Nós fizemos aí uma alteração nessa sequência, com um propósito, né, dessa alteração. Mas a gente quer falar hoje, então, sobre esse impacto. O impacto da vida cheia do Espírito Santo. Então, esse é o tema da minha mensagem de hoje. O impacto de uma vida cheia do Espírito Santo. E Efésios 5, 21, 18 a 21, ele fala sobre isso, sobre cheio do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo, ela traz impactos. E é o texto que nós vamos então tratar a seguir, que nós vamos lendo conforme nós vamos aqui conversando, conforme nós vamos dialogando. Que ele fala sobre 3 áreas importantíssimas em nossas vidas. O relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos e nosso relacionamento na sociedade. Então, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento na sociedade. Então, eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, antes de tocar nesses assuntos difíceis, delicados, assuntos que traz, às vezes, em nosso coração alguns incômodos, primeiro ele falou assim, olha, eu estou falando a pessoas que buscam o Espírito Santo. Eu estou comunicando a pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Eu estou falando a pessoas e com pessoas, e aqui o meu diálogo com você é esse, que assim como na minha vida, né, em meio às minhas dificuldades, aos meus medos, às minhas angústias, às minhas limitações, eu busco estar na presença do Espírito Santo. Então, a partir dessa premissa, a partir de que nós somos pessoas que estamos encaminhados, ou estamos nos encaminhando, ou quem sabe você está aqui pela primeira vez, mas você teve um propósito de vir aqui, ou se foi aleatório, mas então Deus quer falar ao seu coração, que aqui é uma comunidade de fé, que nós temos fé na Bíblia Sagrada,
e a fé que vem em Deus, em Cristo Jesus, e que nos deixou o Espírito Santo. Então nós somos essas pessoas que caminham nessa direção. Então, ao falar desses assuntos, e eu quero então tratar com você, uma palavra que veio ao meu coração, que eu chamo de cumplicidade. Então, o apóstolo Paulo, ele tratou de estar cheio do Espírito Santo, e depois ele tratou desses 3 temas que eu quero tratar com vocês, mas eu pensei que é algo que só pode haver essa concordância se tiver cumplicidade. Se nós caminharmos no mesmo pensamento, se nós tivermos uma mesma direção, e aqui a cumplicidade, ela vem através do impacto, por isso que o tema da mensagem é o impacto de uma vida cheia do Espírito Santo. E o impacto, a palavra impacto, ela é aquilo que produz um efeito muito forte um efeito muito forte em alguma coisa. Então é o impacto do Espírito Santo, nós sermos morada do Espírito Santo, templo, casa do Espírito Santo, isso impacta nossas vidas de tal maneira que nós vamos ter uma vida de cumplicidade. E a cumplicidade é uma ação, é um estado, uma característica daqueles que são cúmplices. E essa palavra cúmplice, quem sabe você já ouviu algumas vezes de forma até pejorativa, né? Que estão relacionadas, por exemplo, ao direito penal, a participação secundária na realização de um crime. Aquela pessoa foi cúmplice da outra para se juntarem e assaltarem um banco. Mas eu quero trazer aqui a ideia de cumplicidade para o lado positivo, no sentido de que a cumplicidade, ela tem a ver com aquele que auxilia alguém na realização de alguma coisa. A cumplicidade é quando você tem conivência com o outro, quando o seu entendimento, eles estão profundos e juntos com uma outra pessoa. Então, isso é cumplicidade. Tem um vídeo que retrata um pouquinho daquilo que eu quero explicar com vocês. No casamento, no relacionamento conjugal, nós nos tornamos cúmplices uns dos outros. Aquela imagem ali. Estamos andando no deserto de mãos dadas. E nos aproximamos. Aí alguém até falou comigo ali, a Fernanda falou, mas os 2 morreram, pastor. Pois é. Nós somos criados para morrer abraçados com aquele que nós nos tornamos cúmplices. Isso é o projeto de Deus. Nós sermos cúmplices um dos outros. E aí isso me leva então a entender que o apóstolo Paulo, ao falar que uma vida impactada, cheia do Espírito Santo, ela me leva a ser cúmplice no meu relacionamento conjugal. Eu preciso ter essa cumplicidade no relacionamento conjugal. E olha só então o que diz lá, Efésios capítulo 5, dos versos 22 ao verso 33. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, você que acompanha, está aí na tela também, mas se você quiser anotar aí, né? Abra comigo esse texto que diz assim, 5, do 22 até o 33. Esposas, cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os 2 uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pilares de uma sociedade: esposa e esposo, marido e mulher. É o momento de nos assentarmos, olharmos nos olhos e falarmos coisas difíceis, sim. Falarmos coisas que, aos olhos dessa sociedade em que nós vivemos e convivemos, nós somos muitas vezes criticados, né? Nós somos taxados, e o apóstolo Paulo, das mais diversas formas. E é interessante quando nós olhamos daqui para lá, nós olhamos na história desse ponto que nós olhamos para trás, e aí vem vários conceitos em que nós queremos usar essas lentes para ler o texto bíblico. E quando nós olhamos então pelo patriarcal, de forma machista, de forma sociológica, nós vemos que o apóstolo Paulo era um cara que se posicionava de forma estranha até. Mas quando eu olho com as lentes da fé, mas quando eu olho para esse texto do coração cheio do Espírito Santo, impactado pela presença do Espírito Santo em minha vida, que é isso que o apóstolo Paulo está falando, eu posso olhar nos olhos, eu posso compartilhar com vocês e dizer: mulheres, se sujeitem aos seus esposos. Esposos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então nós temos aqui princípios balizares para nossas vidas e para a nossa sociedade. Princípios que na cumplicidade do relacionamento conjugal, nós devemos prezar, nós devemos cuidar, nós devemos valorizar. E aí uma informação para vocês e para nós casais: nós não somos inimigos. A sua esposa não é a sua inimiga. O seu esposo não é o seu inimigo, por incrível que pareça. Às vezes nós vivemos como inimigos, nós vivemos como pessoas que são distantes uma das outras. Muitos casais vivem em pé de guerra, e tem um poeta que falou aquela célebre frase: até que a morte os una. Chico Buarque. A frase que nós falamos é que até que a morte os separe, mas ele, nessa música, ele canta e diz a desconstrução de um casamento e fala até que a morte os una, porque o único momento da união desse casal será quando morrerem. Mas aqui, através de uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos ser levados a entender que nós temos que ter essa cumplicidade em nosso relacionamento, a ponto da esposa entender a missão em que ela está, de sujeição. A missão de sujeição é estar debaixo da mesma missão com o esposo. E o esposo, da mesma forma, vai olhar para a esposa como Cristo olha para a igreja. Então eu vejo aqui os princípios da sujeição, os princípios do amor, os princípios do respeito, os princípios da entrega, os princípios do sacrifício. Por isso devemos sentar e olhar nos olhos e falarmos: se nós nos casamos, devemos respeitar esses princípios. E você que ainda está solteiro, solteira e queira achar alguém, vá para o casamento com esses princípios. Ou é melhor que não se case. E eu também, às vezes, eu fico me perguntando por que as pessoas querem tanto casar. Porque elas tanto se separam. Eu casei em 2003 e estamos perseverando no casamento, vivendo o casamento e a família. Lutas, dificuldades, incoerências, problemas, alegrias, prazeres, vitórias. E de lá para cá eu já fiz vários casamentos de pessoas que deram certo, glória a Deus por isso, e de outras que não deram certo. E muitas continuam insistindo em casar. Eu fico perguntando, mas por que as pessoas insistem em casar? Porque quando olha o princípio da Bíblia, já começa a ter dificuldade, falando que Paulo é machista, que não é por aí, e o homem também não quer amar a sua mulher, porque quer ver uma vida de solteiro. Então, queridos e queridas, se ainda não casaram, pense nisso. Abrace o casamento assim como um ministério, como um amor sacrificial. E nós que estamos, entenda isso a cada dia mais, porque nós estamos falando a pessoas cheias do Espírito Santo. Essa é a premissa. Então não é tentarmos achar aqui o que o Paulo quis dizer, ou quis falar, ou deixou de falar, é o que ele falou. Nós devemos caminhar numa vida cheia do Espírito Santo, na cumplicidade do relacionamento conjugal. Caminhar na direção de Cristo Jesus. E a segunda coisa, então, que eu vejo ainda nessa caminhada desse texto, que vai até o capítulo 6,
de Efésios até o verso 9, mas aqui então ele destaca um outro assunto, a cumplicidade nos relacionamentos entre pais e filhos. Olha só o que diz o texto de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Uma vida cheia do Espírito, pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que caminham na cumplicidade dos relacionamentos entre pais e filhos. Nós precisamos ser cúmplices dos nossos filhos. Nós não podemos perder os nossos filhos, queridos. Você não pode perder os seus filhos, você tem que amar os seus filhos. Mas aqui há algo muito importante. Aos pais e aos filhos aos pais. Aos filhos nós devemos obediência e honra aos nossos pais. Minha mãe, de saudosa memória, eu perdi em 2016, era uma baiana bem baixinha, né? E em toda a nossa criação ela sempre falava assim: vocês podem crescer o que vocês quiserem, vocês podem ter barba na cara, mas se um dia eu tiver que dar um cacete em você, eu dou. Alguém já ouviu isso aqui também? Essa era a expressão que ela usava. A pessoa falou: ai, pastor, cacete é feio, mas era essa que ela usava, não tinha outra. Surra, vara. Aí tinha uma irmãzinha aqui no culto anterior que ela olhou para a filha e falou: está vendo? Ela deve falar a mesma coisa. Eu falei: a senhora fala a mesma coisa para sua filha, né? E é isso que nós devemos falar. Não estou falando de agressão física, não estou falando desse exagero que às vezes nós nos esbarramos na sociedade, mas estou falando de obediência e honra aos nossos pais. E os nossos pais devem sim a disciplina e a demonstração no Senhor para com nossas vidas. E conversando com o pastor Edson essa semana sobre esse sermão, sobre essa reflexão, algo interessante que ele me falou ali que eu confundi até. A obediência, ele fala: a obediência nós devemos ter os nossos pais enquanto nós estamos debaixo da sua tutela. Então, filhos e filhas, enquanto vocês não pagam as suas contas, vocês têm que ter obediência aos vossos pais. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. E a honra, que é a consequência da obediência, né, ela caminha também junto com a obediência, mas a honra é para todo sempre. É enquanto eles estiverem conosco, nós estivermos com eles. Então, nós devemos caminhar assim, filhos, nós que somos filhos, obedientes e honrando nossos pais. Temos dificuldades, temos erros, temos limitações, mas devemos sempre refletir sobre isso. Hoje é um bom dia para isso, né? É um dia dos pais, em que nos traz a memória, né? Ou às vezes nós já o perdemos, mas hoje nós somos pais, nós somos filhos, nós somos pessoas que nos relacionamos. É importante entendermos isso. Há uma frase que é dada a alguém por conta do histórico de algumas coisas, que eu quero ler para vocês hoje, que diz assim: família é definitivamente uma das forças mais poderosas que podemos ter ao nosso lado. Família é definitivamente uma das forças mais poderosas que podemos ter ao nosso lado. Bonita essa frase, não é verdade? Podia até estar na Bíblia. Mas sabe quem falou essa frase? Vin Diesel. Não tenho amigos, tenho família. A internet está lotada de meme dessas coisas aí, né? O pessoal que é mais conectado. Esse cara fez o filme Velozes e Furiosos. Aí tem um meme lá do Loki, que é o irmão do Thor, e que fala assim: eu tenho um exército. Aí o Vin Diesel fala: nós temos uma família. E eu achei muito interessante, porque o personagem do Vin Diesel chama Dominic Toretto, e ele é um dos protagonistas dessa série, desse Brook Story, que chama, que é uma série que nunca acaba, né? Eu lembro do 1, já está no 935, e vai ser lançado agora o próximo. E ele sempre valoriza a família. E meu filho, esses dias, eu assisti, acho que o 8 com ele, né? E aí ele começou a surgir um monte de meme na internet, está lá ele aparecendo assim: parece um T-Rex. Ele fala: o T-Rex é forte, mas a família é mais forte. E aí ele está me assistindo agora, eu falei para ele que ia falar isso, né, filhão? O T-Rex é forte, mas a família é mais forte. E aí é interessante o filme número 8, que tem um momento de um conflito do
Dominique Torrento, em que ele fala uma expressão: para onde que você vai quando acabar tudo isso? Ele fala assim, 1375. Ninguém entendeu aquilo. Ele apenas fala o número 1375. E aí, ao final do filme, nós temos ali eles reunidos, todos esses amigos, eles terminaram a missão, e estão todos em volta de uma mesa, fazendo um churrasquinho. Ele é um cara de família, tem esposa, tem um filhinho que ele mostra, e todo mundo ali, e se assenta ao redor daquela mesa, fazem oração. Aí saiu esse meme que o Torrento, ele valoriza a família. Família é mais forte que tudo. Coisa linda, irmãos. Mas sabe quem é o personagem? Um bandido. Ele rouba carros, rouba banco, rouba carga. Todos os filmes dele têm essa relação. Os 8 filmes dele, é aqueles filmes que a gente começa a torcer pelo bandido. Só que ele valoriza a família. Então a internet criou esses memes falando que um cara que tem uma personagem num filme, ele valoriza a família mais do que eu e você. Aí é hora de sentar, irmãos. Sabe, quando a gente senta e olha nos olhos assim? Essa semana, quantas vezes você orou com a sua família na hora do almoço? Ou na hora do jantar? Quantas vezes você está falando assim, o trabalho? Não, minha família é mais forte do que o meu trabalho. Quantas vezes você veio com o T-Rex é forte, mas a família é mais forte. Então eu vejo aqui que as pedras estão clamando, e é hora de olharmos nos olhos e falarmos o que nós como igreja estamos fazendo, o que nós, pessoas cheias do Espírito Santo, e essa é a premissa de Paulo, ao falar desses assuntos difíceis aqui, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os seus filhos, o que nós estamos fazendo como família. Então nós vemos as pedras clamarem. E se você pegar todos esses filmes, realmente, eu não sei a vida, a história dessa pessoa, né, como ator, o Vin Diesel, eu sei que parece na internet ele tem esposa, tem filhos, mas não sei qual a sua trajetória, não sei quem escreveu esse filme exatamente, mas eles, no final, eles falam que a família é mais forte, e que todo o enredo, ele trata disso. E nós como igreja temos tido dificuldade nisso. Nós como igreja temos tido dificuldade em educar os nossos filhos. Nós como pessoas cheias do Espírito Santo, não temos aprendido a criar nossos filhos na obediência. Nós não estamos sendo cúmplices de nossa esposa, do esposo. Nós temos tido dificuldade em sermos bons filhos. E é interessante que Deus aqui deixa o princípio da obediência aos filhos, a honra e também aos pais. Deus nos permite criar os nossos filhos. Deus nos deu e compartilhou conosco parte daquilo que é um princípio dele mesmo, porque ele é o criador de todas as coisas, só ele tem esse poder. E nós vemos na palavra de Gênesis e Apocalipse que Deus é o criador de tudo, e que o inimigo, ele tem o poder de imitação, mas não de criação. Mas ele nos dá esse princípio de gerarmos filho, homem e mulher, e termos o prazer, a alegria de vê-los nascer e criá-lo. Nós somos responsáveis pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós pais devemos tratá-los e criá-los na disciplina e na demonstração. Nós pais, a nós nos foi confiada a mente, os sentimentos, o intelecto, as emoções, a vida espiritual, a vida física de nossos filhos. Nós precisamos ter a cumplicidade no relacionamento conjugal e a cumplicidade no relacionamento com nossos filhos, entre pais e filhos, para alimentá-los, para nutri-los, enquanto estiverem debaixo da nossa tutela. E quando eles baterem asas, saírem do ninho, eles têm que entender, e nós como filhos, o princípio da honra, de honrar os nossos pais. Então eu quero chegar no terceiro e último ponto. O apóstolo Paulo, ele fala desses 3 assuntos: o relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos e relacionamentos sociais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem que ter cumplicidade nos seus relacionamentos sociais. Está em Efésios capítulo 6, do 5 ao 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade,
como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então eu vejo aqui que pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que são impactadas, e que o impacto ele produz uma onda tal, né? Você já viu aqueles filmes também? Esse dia passou aí um ano em que teve uma explosão lá naquele cais do Porto, em Beirute, que quando há um explosivo ali, há uma onda de energia que se propaga, né? Aquela fumaça que sobe, aquela onda de energia que se propaga e destrói tudo que está ao seu redor. Esse é o impacto do Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que propagar uma onda de energia em que alcance as pessoas que estão ao seu redor e mude a sua vida. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, nos relacionamentos sociais, ela tem que entender o seu lugar. E aqui há um princípio, tá? O princípio de obediência. O princípio de obediência e o princípio de ouvirmos aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. O princípio da reciprocidade. O princípio da obediência é quando nós entendemos a nossa posição. Olhando daqui para trás, há algumas linhas que falam e criticam essa posição de Paulo. Essa semana até conversando com o presbítero Willo, né, e a gente estava falando um pouco sobre esse texto, que eu falei que, né, a gente ia pregar domingo, e é legal quando a gente ouve outras pessoas, e aí eu falei, rapaz, tem uma galera que diz que Paulo, ele era a favor do escravagismo, ele era escravocrata, ele era a favor da escravidão. E aí nós conversamos e tal, e né, nesse diálogo eu falei, aqui nós temos então, na verdade, Paulo não está defendendo nada. Ele está falando assim, que nós temos que ter princípios. Porque ele fala da obediência do servo, então ele fala da obediência do empregado, ele fala da obediência daquele que é voluntário na igreja, ele fala da obediência daquele que tem um relacionamento social. Mas ele fala também que aquele que tem poder sobre esse, aquele que tem autoridade sobre esse, ele deve agir da mesma forma do que esse que está sob o poder de alguém. Então ele fala assim, vocês servos se comportem assim, mas vocês também, senhores, façam do mesmo jeito. Então ele nos iguala, e aí ele traz falando que na palavra do Senhor não há diferença, que em Cristo Jesus não há parcialidade. Então servos e senhores, funcionários e patrões, cidadãos e autoridades constituídas, voluntários e líderes de ministério, estagiários e supervisor de estágio, aonde nós nos encontrarmos nas nossas relações sociais, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem que ter o discernimento de ser cúmplice daquele que está contigo, ser cúmplice nas suas relações sociais. Agora então nós podemos entender o porquê nós devemos cuidar das nossas relações sociais. Quando nós fazemos sociedade com alguém, aquilo que nós nos associamos com outras pessoas, aqueles que não pertencem à nossa fé, não que nós vamos discriminar pessoa, mas nós devemos cuidar porque nós devemos, em algumas situações, nós nos tornamos cúmplices. E pessoas cheias do Espírito Santo, quando se tornam cúmplices, ele tem o dever de obediência. E também, aí no nosso sistema capitalista, onde nós falamos do patrão, a relação patrão-empregado, o patrão também ele tem que ter o dever do cuidado para com aquela pessoa, do respeito, porque em Cristo nós somos um. A relação de autoridade permanece, mas a relação de humanidade, nós somos um. Por isso que pessoas cheias do Espírito Santo, impactados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos sentar, olhar nos olhos e falar de assuntos difíceis. Olhar nos olhos e falar de assuntos difíceis que nessa sociedade hoje, elas estão prontas, estão aptas, estão estudando para nos atirar pedras. Mas nós como cristãos devemos limpar essas pedras e não revidar com pedras. Mas nós como crentes em Cristo Jesus, e como o apóstolo nos diz que enchei-vos do Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos tratar desses assuntos difíceis olhando nos olhos, mas entendendo que aqui a palavra do Senhor, ela trata de princípios. E o princípio, e os princípios para nossas vidas, eles devem sobrepor aquilo que eu acho,
aquilo que eu entendo, aquilo que a sociedade diz. Porque olhando os princípios e caminhando nesses princípios, sendo impactados pela palavra do Senhor, nós vamos andar em obediência nesse mundo e nessa sociedade, nas nossas relações sociais. Nós vamos andar em reciprocidade. Nós vamos entender que nós devemos sempre trocar coisas com pessoas. Por isso, nessa manhã, eu quero levar você a pensar nessas 3 áreas da sua vida. E o desafio para você que me escuta, tanto aqui quanto pela internet, é esse. É esse de que pessoas impactadas pela presença do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, vai nos levar a sermos cúmplices em nossos relacionamentos conjugais, cúmplices em nossos relacionamentos pais e filhos, e cúmplices em nossos relacionamentos sociais. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado porque, de forma muito especial, o Senhor fala ao meu coração e eu posso compartilhar aqui com meus irmãos e minhas irmãs, presencialmente, aqueles que estão celebrando conosco através das mídias sociais, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa preencher as lacunas que foram abertas, que o Senhor possa trazer respostas e paz aos corações que foram impactados e conflitados por essa palavra, e que cada um de nós possamos receber a Tua boa palavra e experimentarmos a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Nós Te louvamos, pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os casais, sobre as relações conjugais, também a relação de pais e filhos, mães e filhos, filhas, Deus, os nossos relacionamentos familiares, que possamos clamar e possamos bradar a essa sociedade que nós sim cremos na família, nós sim cremos que a família é mais forte do que qualquer coisa. Nós como igreja queremos declarar isso. E onde nos encontrarmos também nas nossas relações sociais, que o Senhor esteja conosco nos dando graça e direção. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desafio, que pedimos que com graça o Senhor nos ajude a cumprir em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.